Quando uma menina pobre de 7 anos pediu $1 ao milionário Ricardo Cavalcanti em um evento de luxo, ele não apenas recusou. Ele rasgou uma nota de R$ 100 no rosto dela, jogou os pedaços como confete e a chamou de lixo. Fez a criança chorar no chão enquanto todos assistiam. O que ele não sabia. Aquela menina era Sophie Stellaris, filha do CEO bilionário, seu próprio chefe. Foi um teste de caráter, e ele acabara de perder tudo. O Grand Hyatt resplandecia como um palácio de cristal sob as luzes da noite. O salão de gala no 22º andar havia sido transformado em um cenário de opulência obscena. Lustres bacará pendiam do teto em cascatas de luz. Mesas cobertas com toalhas de linho belga, arranjos florais de orquídeas importadas que custavam mais que o salário mensal de um trabalhador médio. Champanhe Dom Perignon fluindo em taças de cristal. Garçons de luvas brancas circulando com bandejas de caviar iraniano e canapés de lagosta. Era a gala anual de beneficência da Corporação Stellaris. Ironia brutal, uma festa de milhões para arrecadar fundos para ajudar os menos afortunados. Mas nenhum menos afortunado estava realmente presente, apenas os ricos celebrando sua própria generosidade. 400 convidados, vestidos que custavam dezenas de milhares, joias que valiam fortunas, sorrisos brancos e perfeitamente alinhados, conversas sobre iates, viagens para ilhas particulares e investimentos em criptomoedas. E entre todos eles, destacando-se como um pavão entre corvos, estava Ricardo Mendes Cavalcanti, 39 anos, vice-presidente de operações da Stellaris. Terno Brioni de R$ 40 mil, relógio Patek Philippe, que custava mais que uma casa. Cabelos negros com gel importado da Itália, dentes tão brancos que praticamente brilhavam. Ele não caminhava, deslizava. Cada movimento estudado para transmitir poder, sucesso, superioridade. Ricardo estava no auge, acabara de fechar um contrato de 300 milhões. Estava prestes a ser promovido a presidente executivo. Tudo que tocava virava ouro. Tudo que desejava, conseguia. E ele sabia disso. Ricardo! Uma mulher de vestido valentino o cumprimentou. Ouvi sobre o contrato. Você é um gênio. Não é genialidade, Patrícia. Ele respondeu com falsa modéstia. É apenas saber separar os vencedores dos perdedores e garantir que você sempre esteja do lado certo. Risos, brindes, mais champanhe. Ricardo estava perto das janelas panorâmicas, admirando a vista da cidade lá embaixo. Todas aquelas pessoas minúsculas, insignificantes, lutando para sobreviver enquanto ele reinava no topo, quando sentiu um puxão leve em sua calça. Ele olhou para baixo e viu uma menina, 7 anos, talvez 8, vestido de algodão barato, desbotado e manchado, tênis furados com cadarços desiguais, cabelos castanhos desarrumados como se não vissem um pente há dias. Rosto pequeno e magro, com olhos castanhos enormes que o olhavam com uma mistura de esperança e medo. Como diabos uma criança de rua havia entrado no evento mais exclusivo do ano? Senhor, a menina disse com voz pequena, estendendo uma mão suja. Por favor, você pode me dar $1? Só $1. Minha mãe está doente e eu preciso comprar remédio. Ricardo olhou para ela e sentiu não compaixão, mas repulsa. E o que ele fez a seguir mudaria sua vida para sempre, mas não da forma que ele esperava. Ricardo Cavalcanti olhou para a menina como se ela fosse uma barata que havia rastejado pelo tapete persa de R$ 20 mil. Sua expressão passou de surpresa para nojo e finalmente para fúria. Segurança! Ele gritou tão alto que metade do salão se virou. Segurança! Como essa coisa entrou aqui? A menina deu um passo para trás, assustada. Eu só preciso de $1, senhor, por favor. $1? Ricardo riu, mas era uma risada cruel, sem humor. Você acha que eu carrego dólares?
Você tem ideia de quanto dinheiro eu tenho no bolso agora? Tenho um cartão de crédito Black sem limite. E você quer que eu te dê $1? 2 seguranças chegaram correndo. Ricardo gesticulou violentamente para a menina. Tirem essa mendiga daqui. Não sei como ela passou pela segurança, mas alguém vai ser demitido por isso. Senhor Cavalcante, nós vamos... Um dos seguranças começou, mas Ricardo o interrompeu. Esperem, ele disse, uma ideia maligna formando-se em sua mente. Ele olhou ao redor e viu que tinha uma plateia. Pelo menos 50 pessoas observando a cena. Perfeito. Antes de tirarem ela daqui, deixem eu ensinar uma lição. Ele se abaixou para ficar no nível dos olhos da menina. De perto podia ver que ela estava tremendo, que seus olhos estavam se enchendo de lágrimas, que ela estava genuinamente apavorada, e isso o fez sorrir. Qual é seu nome, pequena mendiga? Sophie, a menina gaguejou. Sophie, que nome bonito. Pena que seja desperdiçado em alguém como você. Ele pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Você sabe quanto custa esse champanhe que estou bebendo, Sophie? Ela balançou a cabeça. R$ 1.200 a garrafa, cada garrafa. Você provavelmente nunca viu tanto dinheiro junto na vida, não é? Sophie não respondeu, apenas olhou para seus próprios pés. Olhe para mim quando estou falando, Ricardo ordenou, pegando o queixo dela com força e virando seu rosto para ele. Eu fiz uma pergunta. Não, senhor, Sophie sussurrou, lágrimas começando a escorrer. Nunca vi. Claro que não. Porque pessoas como você não merecem ver. Não merecem estar perto de gente como nós. Ele fez um gesto abrangente para os convidados que assistiam. Muitos claramente desconfortáveis, mas nenhum intervindo. Sabe por que estamos aqui, Sophie? Estamos aqui para arrecadar dinheiro para crianças pobres, crianças sujas e mal cheirosas como você, porque sentimos pena de vocês. Ele pegou uma nota de R$ 100 do bolso interno do paletó, segurou-a na frente do rosto de Sophie, que a olhou com esperança infantil, brilhando nos olhos molhados. Você quer isso? Quer esses R$ 100? Sim, senhor, por favor, minha mãe. Sua mãe provavelmente é uma bêbada ou viciada, Ricardo a cortou. E você vai usar esse dinheiro para comprar drogas ou álcool, não remédio. Porque é isso que gente como você faz. Mentem, roubam, se aproveitam da bondade alheia. Sophie balançou a cabeça freneticamente. Não, senhor, eu prometo, é para remédio mesmo. Ela tem pneumonia e... Mentirosa! Ricardo gritou, fazendo a menina pular de susto. Então, deliberadamente, cruelmente, ele rasgou a nota de R$ 100 ao meio, depois em quartos, depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete, e jogou os pedaços no rosto de Sophie. Isso é tudo que você merece, lixo para o lixo. Sophie começou a chorar de verdade agora, soluços profundos que sacudiam seu pequeno corpo. Ela se ajoelhou no chão e, de forma devastadora, começou a tentar juntar os pedaços de dinheiro rasgado, como se pudesse de alguma forma colá-los de volta. Olhem para ela, Ricardo disse para a plateia, sua voz cheia de desprezo teatral. Isso é o que separa nós de eles. Nós temos dignidade. Eles têm isso. Ele apontou para Sophie no chão, juntando pedaços de papel. Ricardo, acho que já foi longe demais. Uma voz feminina disse fracamente da multidão. Longe demais? Ricardo virou-se para a mulher que havia falado. Eu estou ensinando uma lição valiosa. Se deixarmos gente assim entrar em nossos espaços, se dermos dinheiro para cada mentiroso que estende a mão, estaremos incentivando a vagabundagem. Estaremos... Chega! A voz cortou o salão como uma lâmina, profunda, autoritária, furiosa. Todos se viraram. Um homem estava parado perto da entrada do salão, 62 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno que fazia o de Ricardo parecer barato, corte que irradiava poder verdadeiro.
Não o poder performático que Ricardo exibia, mas o poder silencioso de alguém que não precisa provar nada. William Stellaris, fundador e CEO da corporação Stellaris. O homem mais rico no salão. O homem que tecnicamente era o chefe supremo de todos ali, incluindo Ricardo. Senhor Stellaris! Ricardo se endireitou imediatamente, toda a sua arrogância evaporando em um segundo. Eu estava apenas lidando com uma situação de segurança. Uma menor invadiu o evento e... Silêncio, William disse calmamente, mas com tanta autoridade que Ricardo fechou a boca instantaneamente. William caminhou até onde Sophie ainda estava no chão, juntando pedaços de dinheiro com mãos trêmulas. Ele se ajoelhou ao lado dela. Ei, pequena, está tudo bem agora. Sophie olhou para ele, rosto coberto de lágrimas e muco. Eu só precisava de $1. Eu sei, William disse gentilmente. Pegou um lenço de seda do bolso e cuidadosamente limpou o rosto dela. E sabe de uma coisa? Qualquer pessoa com um pingo de humanidade teria dado esse $1 sem pensar 2 vezes. Ele se levantou, erguendo Sophie com ele. Depois virou-se para Ricardo e a temperatura do salão pareceu cair 10 graus. Senhor Cavalcante, vejo que você tem opiniões muito fortes sobre caridade e sobre quem merece ou não receber ajuda. Senhor Stellaris, eu posso explicar? Não explique, apenas escute. William mantinha Sophie perto dele, uma mão protetora em seu ombro. Esta gala arrecada dinheiro para crianças em situação de vulnerabilidade, crianças como Sophie aqui. E você, que deveria estar representando os valores da minha empresa, acabou de humilhar publicamente exatamente o tipo de criança que deveríamos estar protegendo. Mas ela invadiu. Ela é uma criança. William trovejou, fazendo Ricardo recuar fisicamente. Uma criança de 7 anos que estava desesperada o suficiente para superar todo o medo e vergonha e pedir ajuda. E você a tratou como lixo. O salão estava em silêncio mortal. Até os garçons haviam parado de se mover. Senhor Stellaris, eu não sabia que o senhor se importava tanto com crianças, com decência humana básica, com tratar pessoas com um mínimo de respeito. William deu um passo em direção a Ricardo. O que mais você não sabe sobre mim, Cavalcante? Ricardo estava suando agora. Vá para casa, William ordenou. Agora. E segunda-feira de manhã, às 8 horas, você estará no meu escritório. Temos muito a discutir sobre seu futuro na Stellaris. O rosto de Ricardo ficou branco. Senhor, por favor, Agora. Ricardo fugiu. Literalmente correu para a saída, tropeçando em seus próprios pés, deixando para trás uma trilha de humilhação. Quando ele saiu, William olhou para os convidados. A festa acabou, todos para casa, e pensem bem sobre o que testemunharam aqui hoje. As pessoas começaram a sair em silêncio, envergonhadas. William se ajoelhou novamente ao lado de Sophie. Você foi muito corajosa, meu bem. E Sophie, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu fiz certo, papai. William Stellaris sorriu de volta para sua filha. Não o sorriso corporativo que usava em reuniões de negócios. Não o sorriso educado que dava em eventos sociais, mas o sorriso de um pai olhando para sua maior alegria. Você fez perfeitamente, Sophie, exatamente como ensaiamos. Ele a levantou nos braços e Sophie, que havia sido tão pequena e frágil momentos atrás, relaxou completamente, apoiando a cabeça no ombro do pai. O salão estava quase vazio agora. Apenas alguns funcionários próximos permaneceram. Uma delas era Margaret Chen, diretora de recursos humanos da Stellaris, que havia observado tudo de um canto estratégico. Margaret, William a chamou. Conseguiu tudo? Sim, senhor. Ela ergueu um tablet. 5 câmeras diferentes, 3 ângulos do senhor Cavalcante rasgando o dinheiro e jogando no rosto dela.
áudio perfeito de cada palavra cruel. E ela deslizou o dedo pela tela. Depoimentos de 17 testemunhas já gravados e assinados. Excelente. Margaret se aproximou, abaixando a voz, mesmo que não houvesse mais ninguém por perto. Senhor Stellaris, devo dizer, estava certo. Cavalcante revelou exatamente quem é quando pensou que ninguém importante estava olhando. Sempre acontece, William disse, acariciando os cabelos de Sophie. Você pode enganar pessoas com ternos caros e palavras bonitas, mas quando confrontadas com alguém que consideram inferior, as verdadeiras cores aparecem. Ele caminhou até uma das janelas, ainda segurando Sophie. Lá embaixo, viu o carro de Ricardo saindo do estacionamento do hotel em velocidade perigosa. Papai, Sophie disse baixinho, ele foi muito malvado comigo. Eu sei, meu amor, e sinto muito que você tenha que passar por isso. Mas você entende por que era importante? Sophie assentiu contra o ombro do pai. Você disse que precisa saber em quem pode confiar. E que pessoas ruins escondem quem são de você, mas não de gente que eles acham que não importa. Exatamente, William disse, orgulho claro em sua voz. Cavalcante sempre foi educado e charmoso comigo. Perfeito em reuniões, impecável em apresentações. Mas eu ouvia rumores. Ouvia que ele tratava mal os funcionários de nível mais baixo, que era cruel com faxineiros, motoristas, secretárias. Então, precisávamos saber a verdade. Ele sentou-se em uma das cadeiras, ajeitando Sophie em seu colo. E você, minha corajosa menina, aceitou me ajudar neste teste. Margaret se juntou a eles, sentando-se na cadeira ao lado. Sophie, você foi incrível. Eu sei que deve ter sido assustador. Foi, Sophie admitiu, sua voz ainda um pouco trêmula. Quando ele gritou, eu queria correr. E quando ele rasgou o dinheiro, eu realmente comecei a chorar. Não estava fingindo mais. William beijou o topo da cabeça dela. Eu sei, e foi a coisa mais difícil da minha vida ficar ali parado e observar alguém fazer minha filha chorar. Mas precisávamos de evidência irrefutável. E temos, Margaret disse, olhando novamente para o tablet. Senhor Stellaris, com esse vídeo e os testemunhos, Cavalcante não tem defesa. Ele pode ser demitido por justa causa, comportamento que viola o código de ética da empresa, especialmente considerando que ele é vice-presidente e deveria representar nossos valores. Justa causa é o mínimo, William disse, sua voz ficando dura. Quero ele destruído, Margaret, profissionalmente. Quero que cada empresa nesta cidade saiba exatamente que tipo de homem ele é. Quero que, quando ele procurar emprego, as portas se fechem na cara dele, não por vingança, mas porque pessoas assim não merecem posições de poder. Margaret assentiu. Vou garantir isso. Sophie se mexeu no colo do pai. Papai, posso perguntar uma coisa? Sempre, meu amor. Por que aquele homem me odiou tanto? Eu não fiz nada para ele, só pedi ajuda. William respirou fundo. Como explicar a crueldade humana para uma criança de 7 anos? Como fazê-la entender que algumas pessoas estão tão consumidas por seu próprio senso de superioridade que veem compaixão como fraqueza? Sophie, ele começou cuidadosamente. Existem pessoas neste mundo que medem seu próprio valor esmagando os outros. Elas precisam se sentir superiores. E quando veem alguém vulnerável, alguém pedindo ajuda, isso as faz sentir poderosas, então elas atacam. Mas isso é errado. Muito errado. E é por isso que o teste era necessário, porque eu não posso ter pessoas assim em posições de liderança na minha empresa. Elas causam dano não apenas para quem atacam diretamente, mas para toda a cultura organizacional. Margaret limpou a garganta. Se me permite, Sr. Stellaris, por que fazer o teste desta forma? Por que não simplesmente investigar o histórico dele? Falar com os funcionários que ele maltratou? William olhou pela janela para a cidade brilhante lá embaixo.
porque testemunhos de funcionários podem ser descartados. Eles estão ressentidos porque foram repreendidos. Estão mentindo para conseguir indenizações. São exagerados. Mas isso, ele apontou para o tablet, isso é irrefutável. É Cavalcante revelando quem ele realmente é quando pensa que não há consequências. Ele virou-se de volta para Margaret. E havia uma razão mais profunda. Eu queria ver se, quando confrontado com uma criança vulnerável, com alguém que precisava genuinamente de ajuda, haveria um pingo de humanidade nele. Se houvesse, se ele tivesse dado o dólar, mesmo que relutantemente, eu teria dado a ele o benefício da dúvida. Teria oferecido treinamento, aconselhamento. Mas ele falhou, Margaret concluiu. Espetacularmente, William confirmou. Ele não apenas recusou ajudar, ele tornou a experiência intencionalmente cruel, humilhou Sophie publicamente, rasgou dinheiro na frente dela, chamou-a de mentirosa e lixo. Não há volta de algo assim. Sophie bocejou, o estresse do dia finalmente alcançando-a. Papai, posso tirar essa roupa agora? Ela coça. William riu. Sim, meu amor, vamos para casa. Ele se levantou, Sophie nos braços. Margaret os acompanhou até o elevador privativo. Segunda-feira vai ser interessante, ela comentou. Segunda-feira, William disse com um sorriso sombrio. Ricardo Cavalcante vai aprender que ações têm consequências e que a menina que ele pisoteou era exatamente a pessoa que não deveria ter pisoteado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Cavalcante estava em seu apartamento de cobertura. 3 milhões de reais, vista panorâmica, decorado por um designer de interiores famoso. Tudo perfeito, tudo impecável. E ele estava apavorado. Serviu-se um whisky, depois outro, depois um terceiro. William Stellaris havia intervindo. William havia o mandado embora. William havia marcado uma reunião para segunda-feira. Mas por quê? Por causa de uma mendiga, de uma criança de rua que havia invadido um evento privado? Claro, talvez ele tivesse exagerado. Talvez não devesse ter rasgado o dinheiro. Talvez não devesse ter gritado tanto. Mas ela era apenas ninguém. Uma criança pobre e suja. Que diferença fazia? Ricardo tentou se acalmar. Ele era vice-presidente. Tinha acabado de fechar um contrato de 300 milhões. Era valioso demais para ser demitido por um pequeno lapso de julgamento. Na segunda-feira, ele se desculparia. Diria que estava estressado, que bebeu demais, que não estava sendo ele mesmo. William entenderia. William era um homem de negócios. Ele saberia que Ricardo era muito valioso para ser descartado. Sim, tudo ficaria bem. Ricardo tomou outro gole de uísque e tentou acreditar em suas próprias mentiras. Mas no fundo, em algum lugar que ele não queria reconhecer, ele sabia. Sabia que havia cometido um erro que mudaria tudo. Senhor Stellaris, Ricardo começou com seu sorriso mais charmoso. Obrigado por me receber. Eu queria... Sente-se, William o interrompeu. Ricardo sentou, um pouco do sorriso esmorecendo. Senhor Stellaris, sobre sexta-feira eu... Antes de você começar, William o interrompeu novamente. Quero mostrar algo. Ele virou o monitor de seu computador para que Ricardo pudesse ver e apertou play. O vídeo começou. Ricardo assistiu com horror crescente a si mesmo gritando com Sophie. Viu-se rasgando a nota de 100 reais. Viu os pedaços caindo no rosto dela. Ouviu sua própria voz dizendo lixo para o lixo. O vídeo tinha duração de 4 minutos e 17 segundos. Foram os 4 minutos mais longos da vida de Ricardo. Quando terminou, William desligou a tela. Você quer dizer alguma coisa? Ricardo estava pálido. Senhor Stellaris, O vídeo não mostra o contexto completo. Ela invadiu... Ela tinha autorização para estar lá. William disse calmamente. Autorização minha. Então, não havia invasão. Ricardo piscou. O quê?
Sophie estava lá a meu pedido, como um teste. O mundo de Ricardo começou a girar. Um teste? Um teste de caráter para os meus executivos, para ver como vocês reagiriam quando confrontados com alguém vulnerável pedindo ajuda. O sangue desapareceu do rosto de Ricardo. Senhor Stellaris, se eu soubesse, nunca teria... Exatamente, William disse, inclinando-se para a frente. Se você soubesse que estava sendo testado, teria agido diferente, teria sido educado, gentil, teria dado o dinheiro e se sentido virtuoso. Mas quando você pensou que ninguém importante estava olhando, quando você pensou que não havia consequências, você revelou quem realmente é. Aquilo não sou eu estava estressado, tinha bebido, Você estava perfeitamente sóbrio, William o cortou. O vídeo mostra você bebendo champanhe casualmente, não cambaleando, não falando enrolado. Você estava no controle total de suas faculdades mentais e escolheu, deliberadamente, humilhar uma criança de 7 anos. Ricardo tentou outra abordagem. Lágrimas. Ele forçou lágrimas a aparecerem. Senhor Stellaris, por favor, eu sei que cometi um erro terrível, mas eu construí tanto para esta empresa. O contrato de 300 milhões, os clientes que trouxe. Por favor, me dê uma segunda chance. Quantas chances você deu para Sophie? William perguntou suavemente. Quando ela estava no chão, juntando pedaços de dinheiro rasgado, chorando, você pensou em dar a ela uma segunda chance? Você pensou em parar e dizer, desculpe, exagerei? Ricardo não tinha resposta. William abriu uma gaveta e colocou um documento sobre a mesa. Este é seu aviso de demissão por justa causa. Violação do Código de Ética da empresa. Comportamento que traz descrédito para a Stellaris. Crueldade para com uma menor. Está tudo documentado aqui. Ricardo pegou o documento com mãos trêmulas. Leu as palavras que destruíam sua carreira. Justa causa, mas isso significa nenhuma indenização, nenhum acerto. Você vai precisar procurar um novo emprego, William confirmou. E boa sorte com isso. Porque este vídeo está sendo enviado agora para o RH de cada empresa significativa desta cidade, junto com os depoimentos de 17 testemunhas sobre seu comportamento. Ricardo largou o papel. Você não pode fazer isso. Isso é assassinato de carreira. É consequência, William disse firmemente. Você destruiu a autoestima de uma criança para se sentir poderoso. Agora você vai entender como é ser impotente. Mas eu tenho contas, tenho uma cobertura, carro, empréstimos. Não é mais meu problema, William disse, levantando-se. Você tem 30 minutos para limpar sua mesa. Seguranças vão acompanhá-lo. Seu cartão de acesso será desativado. Seu e-mail corporativo encerrado. E a partir das 9 horas desta manhã, você não é mais parte da Stellaris. Ricardo se levantou cambaleante. Você não pode... Eu vou processar. Vou dizer que foi uma armadilha, que você usou uma criança para... A porta do escritório se abriu e Sophie entrou. Mas não era a Sophie suja e pobre de sexta-feira. Era a Sophie Stellaris, vestido Oscar de la Renta rosa, cabelos penteados em cachos perfeitos, sapatos de verniz, e segurando a mão de uma mulher linda de 40 anos, sua mãe, Charlotte Stellaris. Sophie olhou para Ricardo, e dessa vez não havia medo em seus olhos. Apenas uma tristeza madura demais para uma criança de 7 anos. Eu te perdoo, ela disse simplesmente. Porque papai me ensinou que pessoas más são assim porque algo ruim aconteceu com elas. Mas eu espero que você aprenda a ser melhor. Ricardo olhou entre Sophie e William e a realização finalmente o atingiu completamente. A menina era filha dele. A menina que ele havia chamado de lixo, humilhado, feito chorar. Era a filha do homem mais poderoso da cidade. Seus joelhos fraquejaram. Senhor Stellaris,
Sophie, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse que ela era minha filha, teria agido diferente, William disse. Mas se ela fosse realmente uma criança pobre precisando de ajuda, você teria feito exatamente o que fez. E isso é o que o condena. 2 seguranças entraram. Senhor Cavalcanti, um deles disse formalmente, por favor, venha conosco. Ricardo foi escoltado para fora como um criminoso. Desceu para seu escritório no 37º andar, enquanto colegas observavam e sussurravam. Empacotou seus pertences pessoais em uma caixa de papelão, enquanto os seguranças observavam cada movimento. E 28 minutos depois, foi escoltado para fora do edifício. No lobby, funcionários paravam e olhavam, alguns com pena, outros com satisfação mal disfarçada. Ricardo reconheceu vários rostos. A recepcionista que ele sempre ignorava, o motorista que ele tratava como mobília, a faxineira que ele havia repreendido por respirar muito alto enquanto limpava seu escritório. Todos eles observavam sua queda. E Ricardo finalmente entendeu. Ele não havia sido destruído por um erro. Havia sido destruído por ser exatamente quem sempre foi. 3 horas depois, Ricardo estava sentado no café de seu prédio residencial. A cobertura que custava R$25 mil de condomínio mensal, que ele não poderia mais pagar, não sem emprego, não com suas economias mínimas, porque gastava tudo em aparências. Seu telefone tocou. O banco, ligando sobre o empréstimo do carro, tocou novamente. A administradora do prédio, sobre o atraso no condomínio. Tocou uma terceira vez. Número desconhecido. Ricardo atendeu. Alô? Senhor Cavalcanti, aqui é do Jornal Estado. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais. O vídeo de você humilhando uma criança em um evento de caridade. Você gostaria de comentar? Ricardo desligou, mãos tremendo. Redes sociais? O vídeo estava nas redes sociais? Ele abriu o Twitter e seu coração parou. Ricardo Cavalcanti estava em primeiro lugar nos Trending Topics. O vídeo tinha 3 milhões de visualizações. 3 milhões de pessoas haviam visto o pior momento de sua vida. Os comentários eram brutais. Esse homem é um monstro. Como você trata uma criança assim? Ele rasgou dinheiro no rosto dela. No rosto. Que tipo de psicopata faz isso? Espero que ele nunca consiga emprego de novo. Pessoas assim não merecem sucesso. A ironia? Ela era filha do CEO. Ha, 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 ha. Karma instantâneo. Ricardo sentiu bile subir em sua garganta. Ele tentou o Instagram. Pior, tentou o LinkedIn. 10 empresas de recrutamento haviam removido sua conexão. 5 colegas haviam deletado suas recomendações. Ele estava sendo apagado, em tempo real. Seu telefone tocou novamente. Dessa vez, sua mãe. Ricardo, o que você fez? Estou vendo você na televisão, humilhando uma criancinha. Como eu criei um filho assim? Até sua própria mãe estava virando contra ele. Mãe, não é como parece. Não é como parece. Está em vídeo. Eu te vi rasgando dinheiro no rosto dela. Seu pai está tendo um ataque do coração vendo isso. Como você pôde? Ela desligou. Ricardo largou o telefone na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Sua vida estava desmoronando. Em horas. Não em dias ou semanas. Em horas. E então, seu telefone vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido. Senhor Cavalcanti, sou advogado da família Estelares. A senhora Sophie gostaria de encontrá-lo. Hoje, às 14 horas, no Parque Central, perto do lago. Ela tem algo a dizer. Você pode recusar, mas recomendamos fortemente que compareça. Atenciosamente, Dr. Marcus Webb. Ricardo olhou para a mensagem por 5 minutos. Por que Sophie quereria vê-lo? Para humilhá-lo de volta? Para esfregá-lo na cara dele?
Mas o que ele tinha a perder? Sua carreira já estava destruída, sua reputação arruinada. Talvez, se ele se desculpasse pessoalmente, eles removessem o vídeo. Talvez houvesse uma forma de consertar isso. Às 13h50, Ricardo estava no Parque Central. Havia escolhido roupas simples, jeans e camisa de botão. Nada ostentoso. Tentando parecer humilde, arrependido, ele viu Sophie sentada em um banco perto do lago, mas ela não estava sozinha. William estava lá, e Charlotte, e o tal Dr. Webb, um homem idoso de óculos. Ricardo se aproximou lentamente. Vocês pediram para me encontrar aqui. William acenou para um banco oposto. Sente-se, Cavalcante. Ricardo sentou, sentindo-se como um réu diante de um júri. Sophie o observava com aqueles olhos castanhos imensos. Ela parecia tão pequena naquele banco grande, tão frágil, e Ricardo sentiu pela primeira vez vergonha real. Não vergonha de ter sido pego, vergonha do que havia feito. Sophie queria dizer algo para você, William disse, e eu prometi a ela que você ouviria. Sophie respirou fundo. Depois disse, com voz clara e surpreendentemente firme para uma criança de 7 anos. Senhor Ricardo, na sexta-feira, quando pedi $1, eu estava muito assustada. Papai me disse que alguns adultos diriam não e que estava tudo bem, mas eu não esperava que alguém fosse tão malvado. Ricardo abriu a boca, mas Dr. Webb o silenciou com um olhar. Quando você gritou comigo, Sophie continuou, eu quis correr e me esconder. Quando você rasgou o dinheiro no meu rosto, eu realmente chorei. Não estava fingindo. Doeu, não o dinheiro, mas as suas palavras. Você me chamou de lixo e por um segundo eu acreditei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Lágrimas reais dessa vez. Mas depois, Sophie disse, papai me abraçou e me disse que não sou lixo, que ninguém é lixo, que você é que estava errado. E eu acreditei nele em vez de acreditar em você. Ela deslizou do banco e caminhou até Ricardo. Ficou a poucos centímetros dele, tão pequena que ele precisava olhar para baixo para ver seu rosto. Eu te perdoo, ela disse simplesmente. Porque mamãe me ensinou que perdoar não significa que o que você fez foi certo. Significa que eu não vou deixar sua maldade me transformar em alguém má também. Ricardo soluçou, um som feio e quebrado. Eu sinto muito, Sophie, eu sinto tanto. Eu nunca deveria, você não merecia. Não, Sophie concordou, eu não merecia. Mas você fez mesmo assim, e agora tem que viver com isso. William se levantou e colocou a mão no ombro da filha. Sophie me pediu para encontrar você porque ela queria que soubesse algo importante, Cavalcante. Ela queria que você entendesse que suas ações têm impacto real, que quando você trata pessoas como lixo, sejam elas crianças, faxineiros, motoristas, quem quer que seja, você deixa marcas. Eu entendo agora, Ricardo sussurrou. Eu entendo. Entende mesmo, Charlotte falou pela primeira vez. Sua voz era suave, mas tinha um fio de aço. Porque eu fui garçonete quando tinha 16 anos. E homens como você me tratavam exatamente como tratou Sophie. Me ignoravam, me humilhavam, faziam eu me sentir invisível e deixou cicatrizes que carrego até hoje. Ricardo olhou para ela chocado. Charlotte Estelares havia sido garçonete, a esposa de um bilionário. Origem não define valor, Charlotte continuou. Caráter define. E você, senhor Cavalcante, revelou seu caráter quando pensou que não havia consequências. Dr. Webb abriu uma pasta. Senhor Cavalcante, a família Estelares me instruiu a oferecer o seguinte. Eles não vão processá-lo, não vão buscar danos morais. Mas em troca, você deve concordar com 3 condições. Ricardo limpou o rosto. Quais? Primeiro, você gravará um vídeo de desculpas público, sincero, assumindo total responsabilidade, sem desculpas,
sem justificativas e explicando o que aprendeu. Sim, Ricardo disse imediatamente. Sim, eu faço isso. Segundo, você fará 200 horas de serviço comunitário em um abrigo para crianças carentes, onde você aprenderá a ver pessoas vulneráveis como seres humanos, não como inconvenientes. Sim, farei. Terceiro, Dr. Webb disse, sua voz ficando mais dura. Você nunca, nunca trabalhará em posição de gestão ou liderança novamente. Você pode encontrar emprego, pode reconstruir sua vida, mas não em posições onde tenha poder sobre outros, porque você provou que não pode ser confiado com esse poder. Ricardo fechou os olhos. Essa era a sentença mais dura. Significava o fim de suas ambições, o fim de seus sonhos de ser CEO, presidente, alguém importante. Mas ele assentiu. Eu aceito. Tem certeza? William perguntou. Porque se você quebrar qualquer uma dessas condições, nós processaremos e garantiremos que você perca tudo. Tenho certeza, Ricardo disse. Eu mereço isso. Mereço pior. Sophie se aproximou novamente. Estendeu sua mão pequena. Você vai ser melhor agora. Ricardo pegou a mão dela delicadamente, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Vou tentar, todo dia. Vou tentar ser a pessoa que eu deveria ter sido na sexta-feira. Sophie assentiu. Ok, então eu acredito em você. E de alguma forma, a confiança daquela criança, a criança que ele havia feito chorar, doía mais e curava mais do que qualquer punição poderia. 18 meses depois, o abrigo infantil Casa da Esperança estava cheio de risos. 23 crianças correndo pelo pátio recém-reformado. Brinquedos novos, doados pela Fundação Estelares. Paredes pintadas com cores vibrantes. Um lugar que antes parecia triste, agora irradiava alegria. E no meio de tudo, empurrando uma menina de 6 anos em um balanço, estava Ricardo Cavalcante. Ele era diferente. Cabelos mais simples, sem gel caro, roupas comuns, jeans e camiseta com o logo do abrigo. Rosto mais leve, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. E quando sorria para as crianças, o sorriso era genuíno. Mais alto, tio Ricardo! A menina no balanço gritava, rindo. Mais alto! Você vai voar! Ele brincou, mas empurrou mais forte. Ele não trabalhava mais em corporações. Depois do vídeo de desculpas, que teve 8 milhões de visualizações, nenhuma empresa quis contratá-lo para posições de gestão. Mas ele havia encontrado trabalho como coordenador administrativo em uma pequena ONG. Salário modesto, sem glamour, mas trabalho honesto, e 3 vezes por semana ele vinha para o abrigo. Voluntariamente agora, mesmo já tendo completado as 200 horas obrigatórias. Porque descobriu algo. Ajudar essas crianças o fazia se sentir mais valioso do que qualquer contrato de milhões jamais o fizera. Um carro preto parou no estacionamento do abrigo. Ricardo reconheceu imediatamente. Seu estômago apertou. William Stellares saiu. E com ele, Sophie, agora com 8 anos, mais alta, mas ainda com aqueles olhos imensos. Ricardo pausou o balanço e caminhou até eles, nervoso. Senhor Stellares, Sophie. Ricardo, William cumprimentou com um aceno de cabeça. Não era caloroso, mas também não era hostil. Ouvi que você tem vindo aqui regularmente, mesmo após completar seu serviço comunitário. Sim, senhor. As crianças, elas me ensinaram muito. Sophie se aproximou, observando as crianças brincando. Elas parecem felizes. São, Ricardo disse. E engraçado. Antes eu olhava para crianças pobres e via apenas problemas, inconveniências. Mas agora eu vejo pessoas, crianças com sonhos, medos, esperanças. Assim como eu era quando tinha a idade delas. William colocou a mão no ombro de Sophie. Minha filha me pediu para verificar como você estava. Ela queria ter certeza de que realmente mudou. Ricardo se ajoelhou para ficar no nível de Sophie. Eu mudei. Não sou perfeito,
Ainda cometo erros, mas todo dia eu tento ser melhor do que era no dia anterior. E todo dia eu lembro do que fiz com você e prometo nunca, nunca mais fazer alguém se sentir pequeno. Sophie sorriu. Bom, porque aquela menina no balanço te ama. Posso ver no jeito que ela olha para você. Ricardo olhou para trás, onde a menina ainda esperava no balanço e sentiu lágrimas de gratidão. Ela me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance de ser humano. William estendeu a mão. Continue assim, Cavalcante. Continue sendo essa pessoa. Ricardo apertou a mão, sabendo que nunca seria rica ou poderoso novamente. Mas pela primeira vez em sua vida, ele era algo melhor. Era bondoso.